Estamos começando mais uma edição. Coisa aí, bora ver. Aí o do AI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o Dr. Vandick Rosa, um dos fundadores do Hospital de Beira Rio, que completa 29 anos e já se prepara para os festejos dos 30 anos. Exato. Como é que surgiu essa ideia do hospital? 4 sócios, né? Dr. Carlos Hernani, Ronaldo Neto e Vável Andrade. Como é que surgiu essa ideia? Então, Kleber, de início eu quero dar meu bom dia a você, essa ilustre figura de itabunense contemporâneo, também aos senhores telespectadores e agradecer pelo seu convite e, no momento, uma oportunidade que eu tenho de transmitir algo que eu convivo há 45 anos, que é exatamente um órgão dos mais importantes do ser humano, que é o olho, né? Portanto, a visão, que é muito importante. Então, cara, aquele hospital nosso, que faz 29 anos, surgiu de uma ideia nossa, de um sonho. Eu diria um sonho nosso de agregar todos nós num local só e dar mais, assim, oportunidade à comunidade. Nós somos itabunenses e nada melhor do que nós darmos a Itabuna o que nós podemos dar, que seria uma empresa, um hospital, hoje é uma referência, não posso negar, seria até da minha parte um certo conforto, porém, esse sonho vem, e eu digo o seguinte, eu sempre quando eu falo sobre o hospital, eu comparo um navio. Nós construímos um navio, né? Esse navio está singrando, né? Está no mar, não afundou, primeira coisa, e já enfrentando algumas tempestades, sabe que a nossa região vem em crises sucessivas, né? Essas são nossas tempestades, e esse navio tem sobrevivido, nós somos em busca de um porto mais seguro, e esse porto sempre é o nosso sonho, é a nossa imaginação, isso faz com que nós possamos crescer a cada dia. O que foi mais difícil para vocês? Superar a crise da vassoura de bruxa, que afetou a economia regional totalmente, deixou mais de 200 mil desempregados, 30 mil produtores empobrecidos, ou a crise da Covid-19, que forçou novos protocolos de atendimento e tudo, que até hoje prevalecem em alguns hospitais? Então, Kleber, é como eu acabei de falar, duas tempestades, né? E é a crise que fomenta as ideias, é a crise que você não pode cruzar os braços. Eu lembro de uma frase daquele publicitário, Nizar Guanais, que dizia, enquanto o povo chora, eu vendo lenço. Então, é um segmento que a crise fez com que nós uníssemos num só. Por quê? Nós tínhamos consultórios separados, isolados, com muito equipamento subutilizados. Vamos reunir um só, ter outros equipamentos, mais fácil de adquirir, porque nós estamos em um sistema cooperativista. E, então, conseguimos ultrapassar a primeira tempestade, que foi a crise do cacau, e essa segunda, que foi mais perigosa em relação à Covid, porque houve isolamento, tivemos de fechar a empresa por 3 meses seguidos, né, mantendo todos os seus funcionários em dia com as obrigações, e foi difícil. E continua, não diria que já está tudo bem, né? Continuamos com os mesmos conceitos, as mesmas preocupações, as mesmas precauções, e então... estamos seguindo, graças a Deus, é salutar, falar dela. E em termos de tecnologia, vocês hoje competem, por exemplo, com o BOS lá de Sorocaba, o Banco de Óleo de Sorocaba, Olha em termos de estrutura? Falar do hospital é lisonjeante, mas também tem um certo perigo de você ser muito regionalista. Eu diria o seguinte, nosso hospital hoje, ele tem todo o aparato tecnológico que tem no mundo afora. Em termos de região, de estado, para você ter ideia, hoje nós somos o único hospital do interior da Bahia que tem uma sala baritada, quer dizer, uma sala pronta, própria para cirurgias em alta performance e com uso de radioisótopos. É uma sala isolada. Só há em Salvador e a nossa aqui na cidade. Outro, nosso equipamento de cirurgia refrativa, cirurgia da miopia, essa coisa, é o segundo da Bahia. No interior da Bahia,
do porte que nós temos, só temos o nosso. Há outros. Mas assim, fico lisonjeado em falar algumas coisas, mas não é tão interessante falar isso. Não. Você me perguntou, me provocou, então eu estou respondendo. Bem, os exames são tecnologicamente cada vez mais complexos e tal, e fornecem uma série de informações. Só que se você pegar esses dados e botar na inteligência artificial, no chat GPT, você tem um relatório médico até de qualidade. A inteligência artificial concorre com vocês? Ela já está presente no nosso hospital. Inclusive, esse ano, nós fizemos 20 anos da campanha do diabetes, foi toda com inteligência artificial. Então, nós já, inclusive, hoje é o nosso maior banco de informações no Brasil sobre diabetes é o nosso. E esse banco está disponível a toda a comunidade científica, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, é um motivo de orgulho para nós e já a inteligência artificial já está presente no hospital. Claro que ela não substitui o ser humano. O médico, ele tem essa situação, existe empatia com o cliente. Então, hoje nós temos o seguinte, antes era o binômio, médico-cliente. Hoje você não tem mais esse binômio, hoje nós chamamos de trinômio. Você tem o médico, que é um prestador, você tem um plano de saúde, que este sim que faz o contrato com o cliente. Então o cliente faz o contrato com o plano de saúde e este plano contrata o médico para prestar o atendimento ao cliente. Então existem 3 pessoas nessa relação. E você tem visto aí o que tem acontecido por aí fora. É um novo paradigma e agora com a inteligência artificial também é um novo paradigma. E, aliás, depois da Covid, todo assim, o cenário médico está modificado. A Covid fez surgir a telemedicina, o atendimento por telefone e tal. Vocês oferecem serviço de telemedicina também na clínica? Bom, esse serviço nós temos em parte, porque nós temos equipamento capaz de enviar imagens à distância, tempo real. Porém, ficamos ainda naquela coisa de tradição, da relação médico-paciente, o calor de pegar, de conversar, de ouvir a queixa do cliente. A medicina ela é muito impessoal, tecnológica, e nós temos uma resistência, mas acabaremos envolvidos com ela, porque já assim, exemplo, algumas vezes um cliente que está à distância, né, sofre um acidente, um trauma, ele não pode chegar naquele momento. Ele pergunta se pode mandar a imagem. Sim, mande a imagem. E pela imagem você tem uma ideia da gravidade e por imagem você já pode já antecipar o atendimento primário. E o ocular exige o exame mais pessoal, mais coisa, né? Tem que estar presente, mas nesse momento, no primeiro atendimento, serve, né? A orientação sua, como ele vai se comportar bem à distância, é importante, porque o primeiro atendimento que é um dos mais importantes, tá? Então, nem sempre o cliente está presente na cidade, ele deve estar, às vezes, distante, ou é um feriado, ou um final de semana, isso acontece. Outro dia eu estava vendo um filme de televisão, ele mostrando que os egípcios já faziam cirurgias oculares na antiguidade, na antiguidade. Só que nos anos 50, 60, para você fazer uma cirurgia de catarata, tinha de internar o paciente, aplicar anestesia geral e tal. O que mudou nisso aí? Bom, os primórdios eram rudimentares. Para você entender o que é a catarata. Aqui para vocês entenderem. Nossos olhos, a exemplo de uma câmera fotográfica, tem uma lente dentro, que chamamos de cristalino. Essa lente, quando você olha para a distância, ela é como se fosse imagine ele. Vou fazer aqui a analogia para ficar mais compreensível. Você imagine um LP antigo, com as suas diversas faixas, sendo que é transparente. Quando você olha para perto, aquele disco vira uma cebola, aquelas camadas, ela engorda. Mas há um músculo fazendo esse movimento, que nós chamamos de acomodação. Então, o zoom é isso aí, longe e perto. Este disco transparente, chamado de cristalino, ele pacifica com a idade, com acidente, com trauma, com doença, que chamamos vulgarmente de catarata. Bom, naquele período, o que era a cirurgia da catarata? Ele tinha uma espátula, perfurava o olho e jogava o bulbo para dentro. Pronto. Então a pessoa voltava a enxergar rudimentarmente. Mas naquela época, a visão rudimentar era o que mais tinha. E o homem criou situações a cada dia com uma visão mais
apurada, mais detalhada, então, que ficou para trás. Depois vieram as cirurgias onde tirava o cristalino, porque aquele cristalino dentro do olho dava uma reação inflamatória grande. Mas como a sobrevida daquela época era menor, então, antes de vir a reação inflamatória, já aquele candidato já é óbito. Então, veio aprimorando, e chegamos naquele ponto de abrir, tirar o cristalino e fechar o olho. E aquela lente que equivale de 10 graus a 15 graus, você substituía com óculos. Isso nos anos 60, 70. Dos anos 80 para frente, aí veio a criação de uma lente intraocular que substitui o cristalino que foi retirado. É o que eu fiz, é o que você fez. Então, nós fazemos hoje a cirurgia com o implante da lente intraocular. Então, a cirurgia nada mais é do que retirar uma lente natural e colocar uma lente artificial que o homem criou. E por que o paciente recebe um certificadozinho da lente e tal? Ah, tá. Porque é o seguinte, toda lente tem que ter o padrão dela, né? Então, é como qualquer objeto que você compra na rua. Um óculos, por exemplo, você tem que receber o certificado. Por que isso? Porque naquele documento vem o tipo de lente que foi implantada e o grau que foi implantado. Vamos que você foi operado aqui em Itabuna e, de repente, você se muda para São Paulo. E lá você sofreu um acidente, precisava retirar aquela lente e colocar outra lente. Como é que eu vou saber? Então, você tem aquele documento, aquele cartãozinho que você carrega, lá já sei que lente foi implantada para que eu possa colocar a mesma lente, mesmo grau, e a visão retorne no mesmo padrão. Ah, ele dá informação também do grau que a pessoa vai usar. Também é. Deu o tipo de lente, o grau e a data. E o cirurgião. Agora o paciente melhora muito com a operação de catarata, né? Sim, sim. A catarata, você imagine que o cristalino, né, ele vai pacificando, a imagem não penetra no olho, né? E aqui vai uma importância da visão, né? A natureza, ela nos proporcionou 5 sentidos para que nós possamos ter a relação com a natureza. Não só o homem, o ser animal. Então nós temos audição, visão, paladar, olfato e tato. E desses 5 sentidos, o mais importante, que ocupa 80% do nosso dia a dia, é a visão. Portanto, quem promove a visão é o olho. Na verdade, quem enxerga é o cérebro. Tá? Então, cabe ao olho captar a imagem, como estamos aqui no sistema televisivo, ela faz a captação da imagem e envia para o cérebro. E cabe ao cérebro armazenar essa imagem e nos devolver no momento que eu quero. Então, por exemplo, você fecha os olhos, lembra do amigo, ele está na tua frente. Lembra da tua casa, você está com os olhos fechados, ela está longe, mas a imagem está reservada no cérebro. Então, quem enxerga é o cérebro. Então, assim como o sistema televisivo, você tem que ter uma boa emissora que emite ondas eletromagnéticas, você tem que ter uma boa antena que faz a captação dessas ondas e transforma em onda elétrica pelo fio, pelo cabo, vai até a televisão sua que reprocessa a imagem. Então, se em qualquer dessas etapas alguém estiver falhando alguma coisa, a imagem não vai chegar perfeita no cérebro. Então, nossos olhos são nossas antenas. E o nervo óptico é o cabo que liga ao cérebro. E o cérebro é a nossa televisão. Agora, quantos por cento da população pode ter catarata? Olha só, o percentual é um pouco empírico, mas assim, nós sabemos que de forma extra, seria por infecção, por trauma, não conta. Mas por conta da velhice. A catarata não é doença. É como calvície, é como cabelo branco, é como ruga. Ela pacifica. E mais ainda no nosso clima. Nós vivemos no país tropical, onde a incidência solar e os raios ultravioletas, esses invisíveis, que queimam a nossa pele, que penetram nossos olhos, que eles precipitam, porque queimam a retina e também precipitam a catarata. Então, ultrapassou os 60 anos, já está, a maioria... Pode chegar a 100%, se o cara chegar a 80, 100 anos, chega a 100%. Eu digo até de forma jocosa, brincando, só não vai ter catarata quem morrer antes dos 60.
Aí é uma forma... Eu tenho um amigo que tem 50 e poucos anos, ele já estava com esses sintomas e tal. Você tem pessoas que trabalham em ambientes com muito calor, padeiros, pessoal que trabalha com fornos, em indústria, né? Pessoas que o pescador se expõe ao sol, o carteiro, o policial. Aí você tem também por doenças, o diabético, né? Uhum. Pessoas que têm doenças autoimunes, que nós chamamos de iatrogenia, catarata precipitada por medicamento. Então, as pessoas que têm doença tipo asma, bronca, reumática, que usam o corticoide, esses vão ter catarata com precocidade. E a prevenção, qual seria? Usar óculos escuros, não se expor muito ao sol? Foi bom você fazer a pergunta, Kleber, porque isso torna-se até um mito, né? E verdades e invenções. A verdade, assim como nós usamos sapato o dia inteiro para proteger os pés, nós deveríamos estar de óculos escuro. Agora aí que vem a questão. Nós combatemos ou falamos contrário ao óculos comprado em boutique ou na rua, porque eu vou explicar o que acontece. O importante, a cor escura, ela nos diminui a luminescência, o clarão que incomoda. Mas não é esse clarão que traz problema, são os raios invisíveis, o UVB, o VA, os ultravioletas. O que acontece? A nossa pupila, ela é a natureza, né? Então ela tem um diafragma, uma máquina. Se você está no sol, ela fecha para que entre menos intensidade de luz. Se está à noite, ela dilata para que a luz remanescente das estrelas, penetre nossos olhos. Veja só. Então, quando você está no sol sem óculos, você sente aquele desconforto do sol. Mas a pupila está fechada e os raios entram com com menor intensidade. Se você compra um óculos escuro da rua, sem qualidade, aquela lente escura vai informar o cérebro que é noite e a pupila dilata. Se você tem uma lente que não tem filtro e penetrando mais os raios UVB, você vai ter catarata precocemente. Então nós falamos assim, o óculos escuro, você pode até comprar, você vai um fim de semana na praia e perder o óculos por um dia, 2 dias, uma semana. Compra no camelô ali mesmo. Vai comprar no camelô. Meses, vai ter problema. Então, por isso é que nós, foi uma pergunta, essa é a nossa, o porém, não somos contra, o mundo está aí para todos nós, né? O sol nasceu para todos. Agora, as lojas de grife vendem também óculos, né? Também vendem, mas... tem qualidade esses óculos? Aí é que está. Se você tiver aquele óculos com o selo de garantia, que ele tem 100% de filtro contra os raios UVB, aí pode comprar. Mas nem sempre. Hoje ficamos até na dúvida quando você compra o óculos com a garantia. Agora, outra doença também é o glaucoma, né? O glaucoma é mais grave do que a catarata, porque... Bom, é o seguinte, para você ter uma ideia, a catarata, ela é campeã de cegueira reversível. Opera, volta a enxergar, recupera a visão, porque eu estou trocando uma lente. Né? Mas o glaucoma não, o glaucoma, lembra que eu te falei sobre as 4 estações, a emissora, a antena, o cabo e a televisão? Pois então, o glaucoma é uma doença silenciosa, traiçoeira, porque as pessoas não percebem que está perdendo visão. Não dói. Então, o que acontece? Ela destrói o nervo óptico, que é um prolongamento do cérebro, que é esse fio que liga a antena à televisão. Então, o glaucoma destrói esse fio, esse nervo óptico, ele atrofia. Então, até nós falamos o seguinte, olha, a imagem chega no olho, mas não chega no cérebro. Porque ele bloqueia lá na... É como se cortasse o cabo entre a antena e a televisão. Tá tudo bom, mas a imagem não passa. Então, o glaucoma é uma doença neurológica tratada por nós, porque o problema está no olho. O olho Posso ir adiante? Pode. Então, você é obrigado. especialista, rapaz. Eu estou falando em palavras analogias simples, para que você entenda melhor o que nós estamos comentando. Então, aqui eu não estou com palavras mais sofisticadas, rabiscadas. Bom, o exemplo, eu sempre digo uma caixa d'água da tua casa.
a água chega e você usa a água. Mas quando você está ausente, a água continua chegando. Só que no tanque tem uma boia que não deixa mais água entrar, senão vai transbordar. Nossos olhos, mesma coisa. O próprio olho ele produz um líquido chamado humor aquoso para nutrir as estruturas internas do olho. A córnea nossa tem que ser transparente. Então, por fora, o piscar é lágrima. Por dentro é o humor que mantém essa córnea transparente. Sendo que ela circula, ela é produzida e ela é escoada. O problema está no escoamento. Né? Nós chamamos de trabeculado, esse filtro começa a ficar entupido lentamente, pelo próprio pigmento da íris. Por isso que as pessoas mais morenas, ou mais com tonalidade muito, que tem a pupila, a íris bem mais escura, são mais propícios ao glaucoma. Porque esse líquido circulando, ele vai arrancando esses pigmentos que vão entupindo o ralozinho do olho. E aí a pressão ocular vai aumentando, porque não tem a boia, e não tem como escapar essa água, não tem como transbordar, e vai, que é uma coisa, assim, ó, a natureza nos proporciona tudo de bom, mas aquilo que é mais sagrado, ela deixa um fiozinho. Então, o mais sagrado no olho, dentre as estruturas, é o nervo óptico que leva a imagem para o cérebro. É exatamente esse nervo é frágil. Essa pressão comprime o nervo e vai atrofiando lentamente. Essa pressão é frágil e tal. Você lê no ônibus, é bom, faz mal? Como é que é? Esse é outro mito, diria assim, que não é verdade. A pessoa pergunta, doutor, lê o carro em movimento de escola retina? Não com isso não. O que causa é desconforto. Porque a imagem está tremulando e você está ali movimentando, vai acabar tendo uma dor de cabeça ou um desconforto visual. Mas de escola retina, isso é só discussão sem motivo. E ler a luz de vela, que o povo antigo lia na luz de vela. Hoje você tem um ambiente bem iluminado. Como é que é o ambiente para leitura? Olha, as pessoas falam muito isso. Olha, eu acho que eu estou de catarata porque eu usei muito luz de vela, de candeeiro, de placa. Nada disso. Nossos olhos são adaptados a tudo. Então você lê a luz de vela, lê a luz com intensidade maior, não traz nenhum prejuízo. Apenas você vai ver melhor ou não. Ou vai esforçar um pouquinho mais. Quanto maior lux, né? Quanto maior a intensidade, você vê melhor. Quanto menos lux, você vai ter dificuldade. Mas não causa nenhum prejuízo para os olhos. E esse negócio da vista cansada? Fulano está com a vista cansada. A vista cansada é outra coisa que a natureza não perdoa. Acima dos 40 anos de idade, nós perdemos esse zoom que eu falei anteriormente, né? Que o olho você é adaptado para aquele disco transparente, quando olha para perto, vira uma cebola transparente. Esse zoom que faz é um músculo dentro do olho. Esse músculo, ele aperta, é como se fosse apertando uma bola. Se você aperta, ela fica uma bola de beisebol. Se solta, ela fica redonda. Isso é o movimento que nós temos no nosso cristalino. Aí, com a idade, acontece 3 coisas. Esse músculo começa a cansar. A pessoa fala, a vista está cansada. Não, é o músculo que está cansado de tanta atividade. E hoje mais ainda com o eletrônico. E o cristalino, que ele seria uma lente flexível, ela vai endurecendo. Então, tanto o músculo quanto o cristalino vão envelhecendo. E aí, daí para frente, nós não perdemos a capacidade de acomodar de perto, que nós chamamos de presbiopia, mas o leigo chama de vista cansada. Então é a mesma coisa. Agora, o uso do computador também afeta a capacidade da visão da pessoa? É um paradigma novo, tá? Então, a tecnologia veio, a nanoimagem, que é a imagem pequena, está aí presente, né? Como disse Steve o precursor do Steve Jobs, falou assim, que o futuro é o celular. E está aí presente. Hoje você quase não usa o computador. Quanto menor a tela, pior para nós. Mas é um mundo novo, é a nova tecnologia, o novo paradigma. E aí quem precipitou, interessante, foi a Covid. Agora pergunto, foi o vírus? Não. Foi a vacina? Não. O fica em casa, a reclusão. Então nós passamos a ficar o dia inteiro, ninguém,
Com o telefone, com O o telefone, computador. o celular, o computador ou a televisão. Então, nós perdemos aquela situação de olhar para o infinito, olhar para o nada, relaxar a visão, o músculo, né? Então, primeiro que não podia sair, e ficar dentro de casa, ambiente fechado. Então, o nosso foi isso aí. E aí surgiram muitos problemas, muita miopia em criança e em adulto, por conta dessa exposição prolongada à tela. E continua a mesma coisa. Por quê? A epidemia está controlada. Não há mais epidemia, tá? Vacinado está controlado. Mas o hábito ficou. O hábito ficou. Você usa mais o celular do que mesmo a televisão na tua casa. Se você for num shopping, num restaurante, as pessoas não estão mais nem conversando, estão lendo no celular, geralmente, vendo WhatsApp, vendo não sei o quê. Então, eu gosto de ficar lendo as diversas expressões, né? E uma delas diz o seguinte, que o celular nos aproximou do mundo. Hoje você tem toda a informação presente, mas nos isolou das pessoas. Nós estamos isolados entre si e impessoais. Hoje você não fala, você manda mensagem pelo WhatsApp. Então, mensagem, de certa forma, é impessoal. E o celular tem 1001 utilidades, inclusive o picareta que trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Tudo, ele tem um lado bom e um lado perigoso. E não tem como, né? E o poeta já dizia, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. E hoje nós estamos, o melhor lugar do mundo hoje é em frente a uma tela de celular. Hoje as autoridades brasileiras estão proibindo o uso do celular nas escolas. É uma medida certa ou tem de ser discutida mais amplamente? Ô Kleber, olha só, eu posso emitir a minha pessoal, que eu convivo com uma visão, com esse problema. Está mais do que acertada. Não dá, hoje nosso cérebro já está desde criança, habituado a filtrar o que você não quer. Então, na sala de aula, você quer mais do que? Ouvir o professor explicando ou você olhar para o celular, as noticiazinhas do amigo, do fulano, esse canto? Claro que você vai filtrar a informação que faz parte da tua formação. Ver o TikTok, que é aquela imagenzinha ligeirinha, engraçada. Então, e aí nós não podemos comparar gerações. A nossa geração não tinha isso, né? Não tinha. E hoje, a múltipla informação tem trazido problema não só de ordem de interação com a mensagem, como também já de ordem social. As pessoas estão ficando muito reclusas. Não falam com outras pessoas, por conta do celular. É um novo mundo, então, um novo paradigma para toda a sociedade. Quer dizer, as pessoas estão perdendo aquela espontaneidade, a reciprocidade. Exatamente. Você hoje não conversa praticamente. Você manda mensagem, o que eu acho muito impessoal. Até olhar no olho, o nego não está nem olhando, porque não está nem tio, né? Não olha. É o celular. Steve Jobs tinha razão. É o futuro. Eu não sei o amanhã o que vai ser. Hoje o celular. Daqui a pouco você imagem holográfica, não sei. E ele pensou o celular como uma forma completa, né? Você vê que é um equipamento que ele é perfeito, a antena dele é ao redor da parte externa ali. Ele é fácil de manuseio, tudo na mão, rápido. Está na mão, né? Está na mão. Então, e é mais rápido do que o toda a imagem, toda a informação do mundo, toda a informação do mundo, pesquisa, do lado bom e também muito fake, muita invenção, está aí presente, né? Então cabe a você ir filtrando. Hoje eu vejo crianças com menos de um ano de idade com o dedinho já mudando a configuração, mudando a imagem. É um novo mundo, não tem... E na clínica de você, chega que tipo de problema para criança? Olha, vamos lá. Visual. Vamos lá, estatística, hein? Nos anos 80, o que é que tinha mais? Nós temos 3 tipos de problemas visuais, que não são doenças. Nós temos a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Vamos aqui, se eu tenho tempo para falar um pouquinho? Pode. Vou fazer aqui uma analogia grosseira, mas vocês vão entender. Pensa numa bola perfeita. A bola é perfeita. É um volume. O que é que constitui o volume? 3 eixos. A bola tem altura, a bola tem largura e a bola tem comprimento. Então tem 3 eixos. É isso, o tridimensional. É isso que dá a ideia de volume,
Deve você olhar para um objeto à distância e imaginar e calcular aproximadamente tamanho, peso, volume. Isso que se chama volume. Nossos olhos, eles não são uma bola perfeita, eles são ovalados. Então, se eu tenho um olho com a altura dele maior do que a largura, eu tenho um astigmatismo. Se eu tenho o contrário, também é astigmatismo. Se esse olho, o comprimento for um olho achatado, ele é hipermétrope. E se for alongado, míope. Olha só, nos anos 80, até os anos 80, a nossa população era atarracada. É isso? 1,60 m, 1,70 m, eram pequenos. Então, olho pequeno, então você tinha 80% de hipermetropia. Tinha mais ou menos uns 15% de miopia, de miopia e pouco de astigmatismo. A roda girou, a pirâmide virou. Hoje, 80% é miopia nas crianças. Você já vem de longe, já vem a criança míope. Essa miopia, ela só tinha uma ordem, uma origem, herança. Hoje você tem a herança e tem a pseudomiopia promovida pelo celular. Então, hoje a miopia é o volume grande, é o que nós observamos. Aliás, se você colocar na internet, no Dr. Google, coloca lá, miopia e pandemia. Você vai ver como cresceu. E mais ainda, nos países asiáticos, onde usam muita tecnologia, você vê demais nos filmes, todo mundo de óculos. Miopia. Há uma prevalência, né? Hoje é prevalência da miopia. Agora, vocês têm na clínica de vocês oftalmologia infantil, atendimento de oftalmologia infantil? Olha só, todos nós fazemos a parte adulta e criança, né? Então, não tem... Tem assim, o oftalmopediatra, por exemplo, eu cuido muito das crianças porque eu faço cirurgia de estrabismo, essas coisas, então, voltada à minha pessoa. Mas todos colegas têm, porque é um ser humano. Criança, as patologias diferem um pouco, né? Mas nós fomos treinados para isso. Criança, adolescente e adulto. E nas escolas, como prevenir essa crise de miopia, de coisa? Como é que dá para... A que idade pode fazer o exame da criança? Pois é, a escola não é lugar de treinar, mas é lugar de educar, né? De informar. Tem uma situação, Kleber, que eu gosto de contar essa história, porque você vai entender. Hoje, toda criança recém-nascida faz o exame do olhinho, teste do olhinho. Aquele teste, nós vamos verificar o quê? Que os meios, quer dizer, o interior do olho está transparente. Se ele está transparente, a imagem está passando para o cérebro. Então, é o que nós vemos. Aí o pai entende que aquela criança está bem e esquece de voltar. E aí o que acontece? Dos 3 anos de idade aos 8, 10 anos de idade é quando o problema acontece. Crianças desenvolvem visão mais de um olho do que do outro, que esse é o pior. Nós chamamos de cegueira monocular. Porque a criança não percebe que tem um olho baixando a visão, portanto ela não comenta em casa, os pais também não percebem e a escola também não percebe porque o outro olho está bom. Aí quando ele cresce, e isso é uma coisa que aconteceu muito, que eu era do Detran e agora estou aposentado, aí quando vai habilitar seu Detran para uma carteira de motorista, está lá o problema já acontecido. É o que nós chamamos de leite derramado. Está lá um olho preguiçoso, ou nós chamamos de amblíope. Então, aqui cabe à escola, aos pais, recomendar às crianças exames periódicos. Essa é a prevenção. E por que um olho fica mais vendo do que o outro? Qual é o motivo que tem? Você não tem preferência para tua mão direita? Tem preferência? Eu sou destro mesmo. É destro? Pois é. O olho é a mesma coisa. Sempre há um certo desequilíbrio muscular. E naquele momento, hábito, ficar deitado, olhar de forma irregular, o hábito é o principal. Então aquela criança começa a desenvolver de um olho, ele começa a ter preferência por um olho. E o cérebro, sabidamente, né, dá atenção àquele olho, porque o outro começa a ter visão fraca. Ou seja, é como se você estivesse vendo uma imagem com uma sombra na imagem. Então, compete uma coisa com a outra. Aí eu tenho visão no olho é 3, no outro é 1, tá? Aí o cérebro elimina. Quando esse olho entorta, chama a atenção dos pais. Mas quando não entorta, não chama atenção.
Então, nós temos uma campanha, inclusive eu estou fazendo até contato com a secretária de Saúde e o secretário de Educação, que nós fazemos a cada 2 anos, que foi interrompido pela Covid, um trabalho junto às escolas, exatamente de prevenção, detecção da chamada cegueira monocular, porque é causa de evasão escolar, é causa de a criança ser, hoje, o bullying, porque ela não acompanha as outras crianças, é causa que a criança não queira ir para a escola, então tem várias causas envolvidas com isso aí. Repetência também, né? Repetência. Então, essa criança não gosta de estudar. Não, é porque ela tem um problema, não só visual, como audição também. Uhum. Então é preciso essa prevenção. E aí, hoje, a escola, ela hoje é multidisciplinar. Cabe à escola maneira de comportamento, de visão, de audição. Hoje as professoras têm uma missão muito importante. Pena que não são tão reconhecidas, né? Uhum. Mas a escola não substitui a casa, os pais. Mas ela está ali, seria uma imagem depois dos pais para orientar essas crianças. E observar na escola, quando vê que uma criança não está acompanhando as outras, chamar os pais e pedir avaliação oftalmológica. Porque parte é isso aí. E é sabido, todas as nossas campanhas aqui, a última que nós fizemos, o Lions com a prefeitura, o hospital, né, na minha pessoa, atendemos em torno de 5.000 crianças, só do ensino municipal, porque são crianças mais carentes, com mais dificuldade. Então, da creche, dos 3 anos de idade, até os 7, 8 anos de idade. Porque é aí que a gente pode intervir e recuperar a visão daquela pessoa. E como é que vocês fazem para fazer esse atendimento? Vai à escola, os alunos primeira vão é o seguinte, à clínica? Esse é simples, é uma tela onde você manda a criança ler. Ou ele vai ler aquilo, se conhecer o alfabeto, ou números, ou símbolos. Então, nós ensinamos as coordenadoras, que por sua vez ensinam as professoras como detectar. E por que fazer na escola? Porque se eu for, ou outros forem, essa criança, ela tem 3 atitudes. Ela tem vergonha, é tímida, não responde a você o que ela está vendo, ela não sabe interpretar o que está vendo, e ela também tem a situação de não conseguir articular. Exemplo, círculo, hipopótamo, palavras mais complexas, ela não consegue. Então nós fazemos o teste com a mão. A mão tem um símbolo, como fosse um garfinho. Aí você fala, e aí, acompanha um garfinho. O garfinho está para cima ou para baixo? Aí a criança com a mão para cima, para baixo. E não falamos direita, esquerda, para lá ou para cá. Então, tem que ser uma linguagem bem simples para a criança entender de forma lúdica. De forma lúdica nessa escola. Então, as professoras, as tias, têm muito mais intimidade com essa criança e ela responde melhor. Então, nós disseminamos essa orientação e aí tem uma ficha onde essas professoras anotam, encaminham ao hospital, nós olhamos as fichas, aquelas crianças que foram anotadas com problemas visuais, volta aquela ficha, repete o exame para confirmar se realmente está. Bom, uma vez confirmada, reconfirmada, essa criança é encaminhada para o atendimento. Essa ficha do atendimento também vocês já estão disponibilizando em inteligência artificial para poder manter o banco de dados com a Secretaria de Educação e a da Saúde? Não, essa linguagem não está ainda ajustada. Exatamente, ajustada entre os órgãos, né? Até porque cada instituição tem sua privacidade. Então, essas coisas têm que ser ainda discutidas. Como? Porque eu não posso expor um cliente às instituições. Porque ali você tem elementos... A privacidade. E aí você tem elementos que podem entrar e pegar esses dados e fazer chantagem. Então, isso é uma discussão longa, né? Não pode ser assodada. E até o picareta pegar a informação da pessoa e cobrar um remédio pior que de não existe, existe. Né? E pior de criança, né? Pedófilo e tudo. Não chega a pedofilia porque não tem imagem da criança. Mas, de qualquer forma, eu estou revelando um episódio. Um exemplo, tem doenças oculares
de contagiosas, tem doenças oculares que traz, exemplo, né? Hoje a AIDS é um dos motivos de visão baixa, né? Até de cegueira, né? Porque assim, É porque ela destrói a retina, ela promove inflamações dos vasos, e essas inflamações vão prejudicando a visão. é como diabetes no caso mesmo, Sim, né? então você não pode colocar essa criança exposta a uma instituição que você, se ela não tiver privacidade, né? Quando você tem a criança, sabe que foi conduzida pelo pai ou pela mãe, então você está expondo uma situação delicada. A gente falou dos avanços da tecnologia, da ciência e tudo, mas no nosso tempo tinha o médico da família, né? Aquele cara que atendia a família toda e tudo, e era uma referência para outra coisa. Esse médico praticamente desapareceu ou está voltando? Como é que é? Está voltando. Na verdade, o que está voltando é como a nossa perspectiva de vida aumentou, né? Uhum. Então, o que acontece? A natureza, vamos pensar por ela, a natureza não perdoa, né? Ela te dá vida, mas também cobra de você o que ela dá. Então, o que é que nós temos hoje? No passado, a sobrevida não chegava, era 45 anos de idade, Uhum. mas não tinha televisão, dormia cedo. Então, aquele cidadão, ele não tinha muito exigência visual. Passou para 60 anos, aí veio televisão. Ou seja, já aquele cidadão já começa a ter outro comportamento. Veio o carro. Uhum. Então, a vida noturna, novelas. E aí vem. Hoje o idoso tem problema visual, porque é idoso, ele quer uma vida de jovem, ele quer conduzir veículo, ele quer celular, entendeu? WhatsApp, ele quer tudo que o homem oferece com a tecnologia. Só que, como eu te falei anteriormente, a natureza não Cobra, perdoa. né? Porque lá na infância, adolescência, ele não tomou conta, ele não se cuidou, ele não se preveniu. Então chega com um problema, que hoje é um desafio nosso. Então você hoje não tem como o médico, né, que hoje nós estamos, infelizmente, nós somos escravos de horário, temos horário, né? Não podemos ficar o dia com uma pessoa. Então hoje estão surgindo especialidade, por exemplo, a geriatria, aí você tem os paramédicos, psicólogos, terapia ocupacional, que dá atenção a esse idoso. Eu não vou dar mais o comportamento visual, porque já foi tudo feito. Mas eu preciso dar atenção para ele, ouvi-lo, né? É aí que a inteligência artificial desculpa, não vai conseguir. E aí é o calor humano, é eu pegar, eu estar presente, olho no olho, é que vai dar esse idoso o conforto. Agora, por exemplo, até 2050, mais da metade da população brasileira vai ter mais de 50 anos. Já está. Não é isso? Já está. Hoje é um problema social, né, para a Previdência, porque é a força jovem que trabalha e mantém idoso. Hoje o idoso é quem mantém o jovem desempregado, porque o idoso está aposentado, tem um dinheirinho, mas esse está sendo arrimo de família em muitos casos já. Então, essa pirâmide, a base já está mudada. E metade dos 40 milhões de previdenciários do Brasil, dos 30 milhões de pessoas que dá Previdência Social, eu estou dizendo do INSS, né? Certo. Que tem outras previdências no Brasil. Isso, privadas. Metade desse pessoal está pendurado no crédito consignado. Olha, que o governo aumentou 10 meses mais. Eu me perdoe aqui o viés política, né? Não é ideológica, não. É uma política, eu acho assim, para o incauto, o idoso, desastrosa. Porque o que é que ele tem como base para tomar o consignado? É a sua aposentadoria. Ele, às vezes, mora, ele é um arrimo, aí tem um filho, um neto que precisa, aí ele vai ao consignado. E aí vai sugando para pagar uma faculdade, para pagar um curso. Vai sugando a sua aposentadoria. Então, quanto mais facilidade do crédito, mais o cidadão mete a mão e aí fica endividado. Não paga, porque não tem como. Então, o consignado tem seus momentos importantes. Mas se não for educado, né? Falar em educação, nós como ser humano, nós nascemos zero, primatas, praticamente. Então, nós fomos educados, aprendemos a falar, aprendemos a andar, aprendemos a nadar, aprendemos a andar de bicicleta, tudo é um aprendizado. E aí você tem que ter a educação social,
seus limites, que hoje nós estamos perdendo, né? Por conta dessa coisa que está aí, né? Essa impessoabilidade. Nós estamos perdendo outra, educação alimentar, educação financeira, né? As pessoas não poupam, gastam, né? E são incentivados com a mídia a gastar mais, porque movimenta a mola, que é a propulsora, que é a indústria, e essa bola vai rodando. Mas a educação alimentar, vem agora, está até uma celeuma aí diferente. Mas esse dinheiro que o cidadão pega, o que acontece? Ele vai no mercado, esse dinheiro não dá para ele viajar, não dá para ele comprar uma casa, mas dá para comer. Ele vai para o mercado, o que é que ele come? Carboidrato, macarrão, refrigerante. Então, a obesidade em outros países já é epidemia, e o Brasil está chegando lá também. Então, nós vamos ter um batalhão de diabéticos lá na frente, que vai complicar mais a Previdência, não é a privada, os a Previdência, sociais da saúde também, né? o atendimento à saúde, porque falta educação alimentar. O cidadão quer o quê? Encher a barriga. Então é carboidrato, é macarrão, é massa, é pão, é refrigerante, porque a ação social perfeita, mas falta a educação como ele, é igual uma financeira também, como gastar o dinheiro. Há quem veja o SUS como uma solução até para a saúde do brasileiro e tal, como uma alternativa de universalização do atendimento. Mas, ao mesmo tempo, esses custos do SUS são cobertos corretamente? Tem reajustes anuais? Como é que é? Não. Olha só, o SUS eu considero perfeito. É um sistema social, eu acho perfeito. O que todo mundo sabe que é a má administração, é desvio de dinheiro. Então não tem dinheiro para todos. Né? A educação alimentar, habitacional, né? O saneamento básico, que é lá que está o problema. Né? Você sabe o que mais mata no nosso país? Criança, principalmente? É a diarreia, é a desidratação, porque falta saneamento básico. Então, não se ataca lá a base, porque esgoto não aparece para quem faz. Parece que a doença coronariana mata um brasileiro a cada 90 segundos também. Por que mata? O coronariana vem de onde? Você pode ter os casos de herança familiar, mas a maioria é má hábito. Sedentarismo, tabagismo, obesidade, a maioria, diabetes. Aí é uma bomba. Ele transforma diabético, hipertenso, e aí você tem isso aí, o custo alto, porque falta na ponta a educação que a gente tanto precisa. Quer dizer, essa propaganda que se faz de produtos e tal, podia fazer de qualidade de vida, de saúde e tal. Sim, lá no passado, por exemplo, cigarro, né? Lembra dos filmes? Todo mundo fuma, promovendo o cigarro. Né? Essa consciência é agora, mas mesmo assim, né? É porque é uma indústria grande, move a indústria legal, move a indústria ilegal, então fica difícil, né? Porque não tem essa preocupação, é por conta dessas coisas mesmo, é a economia rodando, e nós estamos envolvidos, então, sem radicalismo, nós temos de ser equilibrados na alimentação, né? Mas o que sobrecarrega a Previdência é exatamente a falta de educação, falta de saneamento básico, falta de educação alimentar, o modus vivendi. Você chega numa casa, todo mundo obeso ou todo mundo diabético. É herança. Não é herança, não. Hábito. E o diabético também, às vezes, não toma nenhum remédio, que é o glifage, uma coisa barata e tal. Kleber, faz 20 anos agora, nosso Unidos pelo Diabetes, né? Pasme, 30% dos diabéticos não sabem que complica. Que ele pode perder um pé, uma perna, um rim, ele pode infartar, ele pode ir para hemodiálise, ele pode ficar cego. Não sabe, acha que é como uma gripe. Toma um remédiozinho e vai melhorar. Então... E toma um remédiozinho e não faz dieta também? Não, são também disciplinados, porque diabetes é para sempre, ad finito. Ou seja, é agora e sempre. A gente fala muito sempre, olha, numa casa que tem um diabético, vocês que não são diabéticos, se comportem como tal. Não leve doce para dentro de casa, não leve carboidrato, porque o diabético vai comer escondido aquilo. Ele não resiste, porque a própria indústria empurra doce,
empurra sal. Tá? O hábito, desde criança, tem o hábito de muito açúcar, muito sal nas nossas comidas. Né? As comidas, as ditas industrializadas, principalmente, né? Então, é o que nós vemos aí, a sobrecarga do SUS, porque muitos desses aí não são informados, então recorre ao sistema de saúde do o SUS, né? Não é a Previdência, e também a Previdência está sobrecarregada, porque, como eu te falei, a pirâmide virou, a base agora é de idosas, né? E o jovem que trabalhava antes, hoje ele hoje vive em casa, porque a maioria é desempregada. Ou subempregado também, né? Ou subempregado. Então tem em casa um idoso que recebe uma aposentadoria, que vira renda de família. Agora, você é empresário, investidor, e a gente vive em Itabuna. Itabuna tem aquela tradição do cacau, a riqueza do cacau, Ilhéus e tudo. E Itabuna tem um dado interessante. Quando a gente vai ver, esse eu falo sempre no programa, é até cansativo estar repetindo, mas é um problema que me preocupa e como preocupa qualquer pessoa de bom senso. É o seguinte, Itabuna é a 161ª cidade do Brasil em população. Aí é ótimo. Quando você vai para a renda per capita, nós estamos 3.168 no Brasil. Estamos na metade mais pobre do Brasil. Quando você vai para a Bahia, que é um estado que a renda per capita é ruim, é em torno de R$ 23.000, a do itabunense é 20 mil, nós somos 43 na Bahia. Nessa região nós somos a segunda, a gente perde para Ilhéus. Ilhéus tem uma renda per capita de 32 mil, que é 56% a mais do que a de Itabuna. E, pasme também, Itabuna, 39% da população vive de Bolsa Família. Isso deve ter gerado, ao longo desses anos de coisa, problemas para você como empresário, diminuição de receita e tal, e do número até de pacientes, de plano de saúde e tudo mais. Como mudar esse quadro social? Olha, você vê que nós, sul da Bahia, vamos falar do Estado, né? Nós praticamente somos abandonados pelo Estado. O Estado não chega aqui como chega em Feira de Santana, chega com coisas pequenas para nós, entendeu? Então o fosso social aqui é muito grande. A diferença é poucos com muito dinheiro e muitos sem condições. Esse sequer tem salário, né? Há pouco dia eu vi até um comentário que para o jovem itabunense, ele só tem dois caminhos. Ou ser um salário mínimo e comissão na cinquentenário, ou pegar o ônibus, e ir embora de Itabuna. Porque não tem como crescer. Itabuna não tem indústria. Hoje, se você vê Itabuna, nós somos 2 rodovias federais, cruzam, a 101 e a 422. Nós temos uma central de gás. Nós temos um aeroporto aqui do lado, outro em Porto Seguro. Temos um porto. Então, estrategicamente, Itabuna hoje está no epicentro dessa coisa, né? Falta incentivos. Cadê as indústrias para Itabuna? Investimento não tinha água. Hoje tem água. Aí eu fico assim, se não... Acaba eu que sou até... Nasci aqui, vivo aqui, é aqui que eu fui acolhido, invisto aqui, e fico assim, chega para Itabuna um mercado. Não vou citar nome. Mas o mercado não é de Itabuna, é de fora. Ele emprega 20 pessoas, mas o dinheiro que você deixa lá não fica em Itabuna. Vai para outros estados, onde a origem do mercado. Estou dando um exemplo. Loja de departamento, a mesma coisa. Cadê as indústrias que trazem emprego e emprego qualificado? Não temos. As que tinham aqui foram embora. Então cabe ao poder público não só embelezar a cidade, mas também buscar que a indústria que traz emprego. A indústria não constrói nada, ela junta as coisas, tá? Mas emprego, mão de obra e mão de obra qualificada, né? Isso nós não temos, infelizmente. Então eu vejo a ausência do Estado na nossa comunidade. O Estado de Santa Cruz seria uma saída? Olha, eu me declaro separatista. Você sabe disso, né? Porque eu amo essa região, tudo é por aqui, e vejo isso. Porque voltando atrás, que o Estado está longe de nós. Não houve nossos reclames, tá? Por isso, se o Estado fosse aqui tão bom quanto é para Feira de Santana, outras regiões, né? Nós estaríamos felizes aqui. Mas nós não temos. Nós não temos emprego. Por exemplo, a CEPLAC hoje também foi
desmobilizada. Também, Outra também. perda, perdemos a assistência técnica, Tudo. Enfim, parece até. E perdendo população também, perdendo. As pessoas estão migrando, indo embora, porque não tem. O jovem aqui em Itabuna não tem. Ele não tem perspectiva. Eu conversei esses dias com produtores rurais, pessoas até interessadas em investir na região, que têm dificuldade de contratar trabalhadores para as fazendas. Sim. Porque, vamos mudar porque eu vou voltar ao viés. Não tem porque tem Bolsa Família. O cidadão prefere ficar em casa, né? Recebendo seu dinheirinho, Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa alguma coisa, porque ele vai perder essa bolsa para trabalhar, pegar pesado. Então, nós estamos construindo um país de pessoas ociosas, né? Então, é isso aí, Kleber. Não vejo o caminho. Eu vejo com o carro pela rua, convocando, querendo contratar. Né? Há pouco dias a televisão comentou, um grande produtor de tangerina aqui no Extremo Sul perdeu toda a produção, porque não encontrou mão de obra para fazer. Produtor de café que exige mão de obra intensiva. Exatamente. Então, o que acontece? As pessoas estão migrando para coisas técnicas, né? Onde a máquina vai, infelizmente, a máquina vai substituir a mão de obra humana. Quais são os projetos para os 30 anos do Hospital Beira Rio? Olha, é seguir a nossa missão, a nossa visão, que é exatamente expandir mais, trazer mais opções para o itabunense, buscar também ampliar nossa rede de atendimento ao SUS. Ao SUS nós somos limitados por conta de contratos, tá? Espaço. A nossa intenção é ampliar para um atendimento maior. Isso nós estamos em contato com a Secretaria de Saúde, para ampliarmos. Porque a gente precisa, nós temos o dever, né? Nós temos o dever de acolher a comunidade. E eu que vejo muito, né? A comunidade carente, precisando, e você vê, às vezes, você fica de mãos atadas, querendo resolver um problema, mas a burocracia toda emperra, e tem um lado legal também, né? O lado legal, que é a questão dos processos e tal, isso emperra muito no querer fazer mais coisas, mais e mais, né? Vocês estão recebendo os alunos das faculdades de medicina daqui da região, já formados para... Participam do nosso projeto, do mutirão. Inclusive, alunos de medicina foram premiados fora daqui com trabalho em cima da pesquisa do nosso mutirão. Uhum. Nós ficamos lisonjeados porque eles fazem um trabalho de pesquisa. Hoje nós podemos falar em Itabuna, o nosso banco de dados, entregar à Secretaria de Saúde, olha, qual é o bairro que está precisando mais atenção em relação ao diabetes, qual a população, sexo masculino ou feminino, criança e adulto, entendeu? Nós temos todo esse dado dado aí à Secretaria, porque isso é interessante como política assim, racional. Uhum. Eu não vou investir em toda a cidade onde tem um local que tem mais, então tem que dar mais atenção. E outra, o nosso projeto não é só lá curativo, é preventivo. Nós temos todo ano treinamento com as assistentes sociais e com as cuidadoras, porque é lá na periferia que elas estão nos postos, uhum, atendendo essa massa, né? essa população, e elas têm que saber muito de diabetes para poder treiná-las. Vandir, nós temos um problema de tempo. Eu vou agradecer a sua participação e vou convidar para uma próxima entrevista em breve. Como vamos terminar o fim de semana, eu vou dar uma dica de leitura. Dom Quixote de la Mancha, uma obra-prima de Miguel de Cervantes, que escreveu no século XVII, o livro mais conhecido da história da humanidade depois da Bíblia, e que é uma narrativa interessante que fala da loucura e fala do cavaleiro andante, que é um louco mesmo, sai lutando contra moinho de vento, e a gente precisa desses lutadores de moinho de vento para ver se conserta as coisas. Também o filme Shaolin do Sertão, de 2016, com Edmilson Filho e Dedé Santana e Falcão, que faz o papel de um chinês, um filósofo chinês orientador do lutador de Kung Fu.